Como eu comecei ganhando, acho que isso me incentivou a querer estudar cada vez mais esse mercado. Quando eu era pequeno, uma das primeiras recordações que eu tenho com o real é que eu tava enchendo o saco do meu pai em um churrasco, ele pegou e me deu R$10 em 94. E eu fui na padaria com R$10 com os meus amigos, eu quase comprei parte do capital social da padaria, né? Porque era muito dinheiro na época. Mas o meu pai, em 94, ele ganhava muito bem para a realidade nacional e ele ficou 8 anos sem aumento durante o período do Fernando Henrique. Foi assim que o Plano Real deu certo, ele segurou bastante os gastos públicos, né? Então, meu pai, ele teve muita dívida. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela era muito descontrolada com dinheiro. Então, não sei se eles conversavam sobre isso ou não, mas no final do casamento deles, eles se separaram quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos. Meu pai tinha bastante dívida e minha mãe não sabia lidar com dinheiro. Se separaram, ela começou a ter o dinheiro dela, a gente se mudou para o Rio de Janeiro, mas nunca foi uma pessoa que foi um exemplo de conduta na parte financeira. Então, eu muito mais me interessei pelas finanças para não passar pelos perrengues que eu vi os meus pais passando do que porque eu tive um exemplo bom nesse aspecto. E eu sempre quis ser rico desde que eu me entendo por gente. A minha avó, até um outro dia ela falou comigo, você lembra que lá em 90 e não sei quanto, ela não lembrava o ano, mas quando ela falou o detalhe eu lembrava, que foi quando acabou aquela paridade que havia entre dólar e real, né? Que do nada o dólar foi para R$2 praticamente. Ela falou que eu ficava pegando assim, fazendo conta, falando, quando eu for adulto eu vou ter tantos dólares, vou fazer não sei o que pra ter tantos dólares. Ela, mas por que dólar se nossa moeda é o real? Eu falo, porque o real vale menos. Eu tinha visto aquilo no jornal, né, e tava, não, o real vale menos, tem que ser dólar. Porque eu lembro de jogador de basquete que tinha contrato feito em dólar com um time brasileiro, e do nada, né, o dólar dobrou, pô. Bom, nunca deixaram faltar nada na minha casa, eu tive uma ótima educação. Se eu não tivesse tido uma educação tão boa, provavelmente não estaria aqui. Só que não sobrava, pô. Quando eu era adolescente ali, com 16, 17 anos, se eu quisesse levar uma menina no cinema, eu não tinha o meu dinheiro, não ganhava uma mesada. Eu tinha que pedir pros meus pais e também não tinha muito dinheiro pra isso, não. Até um dos motivos pelos quais eu escolhi ir pro exército foi isso. Porque assim que você entra no exército, você passa a ter uma remuneração, um soldo. É pouquíssima coisa, né? Na minha época, hoje eu não sei quanto é que tá, porque vai tendo reajustes por conta da inflação. Mas lá em 2006 era R$400. E eu lembro que na época R$400 dava pra fazer alguma coisa. Eu não gastava com moradia, porque era internato, ficava lá durante a semana. A alimentação podia comer no quartel o quanto eu quisesse. A comida não era lá muito boa, né? Mas comia lá. E tanto que nessa época eu conseguia fazer sobrar um pouquinho desse dinheiro ainda, que hoje parece que é pouquíssima coisa, mas a gente tem que voltar aí no tempo, né? 15 anos para ver como é que era. E meu primeiro investimento foi feito com o meu primeiro salário. Eu peguei R$100 dele, fui no Banco Real e eu falei, vou investir. Eu fui olhar as opções, e na época só tinha um único fundo de investimento que aceitava no mínimo R$100 de alocação. Ah, entendi. Tinha uma limitação. Né? Tinha era só esse. Mas quando eu olhei, eu falei, nossa, parece interessante, porque era um fundo que ele investia em empresas, era um fundo de investimento em ações. Eles falavam, a gente só vai investir em empresas que têm uma certa preocupação ambiental, não estão envolvidas com corrupção, então seria os primórdios do ESG que tá na moda hoje, né? Uhum. Então era mais ou menos isso. Aí eu coloquei o dinheiro lá, em 2 meses, era 2006, tudo subia na nossa bolsa, os 100 viraram 140. Aí nessa hora que a chavinha mudou na minha cabeça. Eu sempre quis ser rico, né? Eu não sabia o como. A hora que eu olhei isso, nossa, 40% em 2 meses. Aí eu peguei uma calculadora, comecei a fazer conta de juro composto e falei, não, daqui a pouco eu tô na capa da Veja, lá, de braço cruzado assim de lado, o novo milionário da bolsa. Nunca aconteceu. 2008 teve a crise, mas como eu comecei ganhando, acho que isso me incentivou a querer estudar cada vez mais esse mercado. Se eu tivesse começado perdendo, talvez eu fosse mais uma daquelas pessoas que falam, esse negócio não é pra mim, investir é só coisa de rico, e não teria tentado mais, né? Não sei, nunca saberemos, a realidade é uma só, né? Mas essa questão do retorno percentual alto, ela me mordeu ali na época. E minha primeira compra direta de ações foi pouco tempo depois, porque eu pensei assim, tem o fundo, só que o fundo tem uma taxa de administração. Por que eu não faço isso diretamente? Né? Pra que pagar uma taxa pra um gestor e escolher pra mim? Olha a arrogância do garoto de 17, 18 anos, né? Por que eu preciso de um cara especializado que faz isso 24 horas por dia pra escolher pra mim? Eu posso fazer sozinho. E aí, eu peguei uma Veja na época pra ler, e a capa era do Ike Batista. Ele era o homem mais rico do Brasil na época, e falava que ia ser o homem mais rico do mundo, né? E a revista falando bem dele, eu falei, poxa, se esse cara é tão rico assim, acho que é uma boa virar sócio dele. Falei, vou comprar alguma ação que ele tem aí listada em bolsa. E na época eu só tinha dinheiro, passou um tempinho pra eu ter juntado esse dinheiro, pra comprar um lote da MMX, que era a mineradora dele.
E comprei mais ou menos um lote também. Isso foi no ano de 2007 já. E praticamente em um ano dobrou. Porque naquela época tudo estava subindo muito. Não sei quem investia nessa época, mas você comprava Vale, dobrava. Você comprava Banco do Brasil, era 80% no ano. Comprava Petrobras, Eu lembro. tudo subia. Eu tinha um amigo que muito. só comprava Vale e Petrobras. Não, meu pai investia... Meu pai começou a investir em 2006, até foi uma influência pra mim nessa época. Depois ele acabou parando. Isso é até um ponto, né? Ele entra no final desse ciclo e depois ele acaba parando. É porque no final do ciclo isso atrai as pessoas, esses retornos muito grandes, né? Quando cai na massa, né? Provavelmente já estamos no final do ciclo. Mas o meu pai ele investia em fundo de investimento do Banco do Brasil, que cobrava 4% ao ano, para comprar a Vale e Petrobras. Ai, que loucura. Era uma época que hoje a gente não Que consegue mais loucura. acreditar, né?